Priscila Santos, sou terapeuta e vou deixar aqui uma breve aula sobre constelação familiar. Constelação sistêmica é o termo geral usado para descrever o método fenomenológico, desenvolvido por Bert Hellinger, sendo um modo de visualizar conflitos de relacionamento dentro de um sistema familiar. Que conflitos são esses? São emaranhados que significam que alguém na família retoma e revive inconscientemente o destino de um familiar que veio antes dele, ou seja, a pessoa que está com o emaranhado passa a repetir o destino daquele antepassado. Por exemplo, um emaranhado ele surge quando vivemos em nossa vida presente o destino de outras pessoas de nosso próprio sistema familiar. Essa repetição de destino é uma forma que o sistema encontra de trazer os membros que foram excluídos para o seu lugar de origem. A essa repetição podemos entender como uma lealdade invisível que há dentro do sistema familiar e que de forma inconsciente, influencia muito as repetições de padrões. Outro exemplo bem comum de acontecer em muitas famílias de base matriarcal é que o machismo estrutural da sociedade faz com que as mulheres tenham vergonha de usar a sua própria força. E isso gera conflitos, pois a mulher passa a não permitir que outra pessoa forte entre na sua vida. Como assim? Inconscientemente, mulheres fortes vêm de uma estrutura que a obrigou a ser assim, passando a ser uma verdadeira fortaleza, ou seja, são mulheres que estão sempre tomando a frente de tudo, são as famosas guerreiras, que estão com a sua energia yang, que é a nossa polaridade masculina, muito elevada, impedindo até mesmo a aproximação do sexo masculino aí nas suas vidas. Em muitos casos, esse impedimento não é proposital, mas a própria energia yang elevada acaba afastando os homens de uma relação, Mulheres em yang têm a sua polaridade feminina, no caso a energia yin mais baixa, causando assim um desequilíbrio. Esse desequilíbrio pode acontecer por conta do feminino ferido, ou seja, conflitos com a própria mãe, ou repetindo um padrão herdado por alguma ancestral feminina, ou ainda por questões do desequilíbrio entre o dar e o receber, onde a mulher sai do seu lugar para viver a vida do outro. Como, por exemplo, muitas mães que deixam de viver as suas vidas em função dos filhos e assim assumindo apenas o papel de mãe e não mais de mulher, ferindo o seu feminino. Outro exemplo é quando a pessoa passa por problemas financeiros, gerando emaranhados. Esse emaranhado pode ser gerado por conta de conflitos com o pai. É o nosso pai que nos lança ao mundo. E quando há conflitos nessa relação entre pai e filho, esse movimento pode ser um forte indicativo do surgimento de emaranhados na vida financeira. A constelação familiar fala de leis que regem as relações humanas, tais como a ordem e hierarquia, equilíbrio e pertencimento. Para me fazer entender de forma simples e prática, vou contar o que acontece quando uma dessas leis são desrespeitadas. Na lei da ordem e hierarquia, quem chegou primeiro tem prioridade, ou seja, existe a força da origem, quando o lugar de cada um no sistema ele é respeitado. Em um casal que acaba de ter filhos, por exemplo, é comum no início que a atenção dos pais e o seu tempo, na verdade, seja dedicado ao bebê, deixando o relacionamento de lado. Tudo bem, por isso, normal. Mas essa dinâmica, ela se
virar, né, uma rotina, pode causar sérios conflitos aí, né? Pois a ordem não foi respeitada. Cada membro do seu sistema familiar tem o seu devido lugar e um não pode querer ocupar o lugar do outro. Do contrário, isso pode causar desequilíbrios no sistema. O que eu quero dizer é que nesta situação, o bebê, ele passa à frente dos pais, quebrando a ordem de precedência. É natural essa situação acontecer, mas é importante que os pais não percam a relação marido e mulher, tá? A lei do pertencimento diz que todos, tá, têm o direito de pertencer a uma família, a um grupo. É comum as pessoas desrespeitarem esta lei quando fazem de conta que nada aconteceu, tá? Para não pensar no passado. Ou para tentar excluir alguém do convívio familiar. De forma clara, quando essa lei é desrespeitada, a consequência é uma desarmonia no sistema. Por exemplo, quando uma mulher exclui o seu marido, que é alcoólatra da família, os filhos inconscientemente ficam proibidos de gostar do pai que foi excluído. E daí, vamos supor que a filha mais velha desse casal, que não gosta de bebida, um dia ela se casa e tem um filho que, ao atingir uma certa idade, e sem saber, né, ele começa a repetir o histórico do avô. Essa é a forma que o sistema encontra de ser preservado, mas que pode nos servir de alerta para um emaranhado. Há diversas pessoas que não se responsabilizam pelos seus atos. Tomar a vida é se responsabilizar pelos seus atos. O que isso tem a ver com equilíbrio? Precisamos entender que sempre teremos 50% de responsabilidade em tudo que vivemos. Nada é apenas culpa do externo. Cobramos do outro coisas que acreditamos serem importantes, quando na verdade o outro está oferecendo uma complementação que nos traz o equilíbrio. Precisa haver uma troca justa entre o dar e o receber. Quando uma das partes recebe mais do que dá, um pode se sentir pressionado e se afastar por não poder retribuir e assim causar um desequilíbrio novamente. A única exceção aí é entre pais e filhos, pois os pais são maiores no sistema. Quando os filhos querem compensar o receber dos pais, acontece um desequilíbrio aí dentro da hierarquia, porque nada é maior que o amor dos pais. Agora, que você já sabe, né? Quem criou a constelação familiar já entende o que são emaranhados, conseguiu compreender o que é lealdade invisível e conhecer um pouco sobre as leis do amor, né? Que são as 3 leis que regem as relações humanas, que vêm a ser a ordem, o pertencimento e o equilíbrio. Deixo claro que o objetivo da constelação familiar é identificar as forças que inibem o sistema, ou seja, o que vem causando aí esses emaranhados. A constelação ela pode liberar a energia bloqueada, mas não entenda o processo como uma pílula aí que você vai tomar e tudo simplesmente vai ficar curado da noite para o dia, sem que você faça a sua parte. Porque você precisa receber as informações e trazer a mudança para a sua vida. A constelação familiar, ela busca nos mostrar como inconscientemente somos levados a repetir comportamentos e ações comuns nos grupos familiares. É possível quebrar padrões através das constelações, tá? A constelação familiar, constelação sistêmica, abre a possibilidade de olhar para aquilo que antes você sequer enxergava. Isso acontece porque passamos a enxergar o nosso sistema familiar como ele realmente é e o comportamento que precisa ser ajustado para que tenhamos a harmonia que tanto
desejamos. A constelação nos ajuda aí com as relações traumáticas e com os conflitos do dia a dia, porque nos faz entender qual é a nossa parte em cada uma dessas situações, para que possamos fazer correções em nós mesmos, tá? Em resumo, o que eu quero dizer é que, querendo ou não, pertencemos a uma família, um grupo ou um sistema, e sem percebermos, acabamos por viver da mesma forma, né, que os nossos antepassados, tantos que conhecemos quantos que vieram antes do nosso nascimento. Todas essas situações são passadas de geração em geração, sendo uma verdadeira repetição de padrão que podem ser os nossos traumas, medos, doenças, dons, habilidades, dentre outros. O natural da vida seria a gente viver em equilíbrio com a fluidez do amor, saúde, prosperidade, pertencimento e respeito. Mas, por alguma razão, né, um membro do grupo ou do sistema familiar sai dessa ordem e, por alguma razão, em algum momento, um membro desse mesmo sistema familiar vai repetir o padrão desse membro que um dia saiu da ordem, que um dia foi excluído, assumindo para si a função de compensar o desequilíbrio desse sistema. E é daí que surgem as dores, os traumas, os famosos emaranhados. A constelação é um método terapêutico que visa trazer de volta o equilíbrio para a pessoa que está com emaranhado, sim, mas principalmente para o sistema familiar dessa pessoa, proporcionando assim equilíbrio. Se você gostou desse conteúdo, peço que deixe o seu like, se inscreva no canal, me siga no Instagram, que eu vou deixar aqui, neuro.priscila, e busque um entendimento maior sobre si através do autoconhecimento.